Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler os versos 1 e 2. Lucas 17, 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Feche os seus olhos e peça a Deus que te dê entendimento da palavra nessa noite. Não imagine que eu possa te dar esse entendimento. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Então peça a Ele que te abençoe com uma palavra revelada nesta noite. Pai querido, nós estamos aqui por Tua causa, por causa da Tua presença, da Tua palavra, porque pertencemos ao Senhor, ao reino do Senhor, e muitas coisas nós ainda temos que estudar na Tua palavra, que aprender na Tua palavra, porque essa convivência contigo, Deus, requer entendimento. Para andar com Deus, uma pessoa precisa entender as coisas de Deus. Por isso nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor e buscando a palavra do Senhor. Para nosso ensinamento, Pai, para que nós sejamos instruídos na maneira de viver com Deus nessa terra. Porque não queremos fazer conforme o nosso padrão, mas conforme o padrão que o Senhor tem estabelecido. Então eu te peço, Espírito Santo, fala conosco nesta noite mais uma vez, e nós, ó Deus, nos comprometemos a dar toda a glória somente para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Por favor, se assenta no seu lugar. Agora eu preciso da máxima atenção de todos os irmãos, porque nós não podemos simplesmente ouvir a palavra, nós temos que compreender a palavra. E para isso a gente tem que estar realmente concentrado e não se distrair com absolutamente nada. Por isso não é hora de ninguém transitando, ninguém conversando, mas todos respeitando o direito do outro, de prestar atenção e receber a palavra de Deus. Então as palavras que nós acabamos de ler, elas são provenientes da boca do próprio Jesus Cristo. Muitas coisas importantíssimas ele falou enquanto esteve na terra encarnado, e ele ensinou coisas profundas e estruturais para a vida de uma pessoa na presença dele, na obra dele. E às vezes a gente fica assim meio desinformado, imaginando que Jesus está assim tão ansioso por juntar gente, por alcançar multidões, que ele não está fazendo questão de muita coisa. Isso só pode estar na cabeça de uma pessoa que não tem muito trato com a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus fala assim, de um Deus muito amoroso e que deseja alcançar multidões, mas que não quer que elas venham sem entender o que elas estão assumindo. Nós estamos assumindo andar com Deus, viver com Deus. Às vezes isso é difícil para a gente entender, porque a gente vem para a igreja, por exemplo, e a gente não vê Deus, a gente só vê pessoas, não é? A gente vê nossos líderes, nossos pastores, nós vemos as pessoas que estão ali no altar, ministrando adoração, ministrando a palavra de Deus. Então, assim, quase que sem perceber, a gente prefere acreditar que a gente está lidando com coisa meramente humana, porque tudo vem de homens, tudo vem através desse veículo que Deus estabeleceu, que é o próprio ser humano. São homens que cantam, são homens que pregam, são seres humanos que estão trabalhando na igreja, quando a gente vem para a igreja. Então pode dar-nos a impressão, sem que a gente perceba que está nutrindo essa impressão, de que a gente está envolvido em uma coisa de homens, quando na verdade não é. Nunca perca de vista essa verdade. Você está envolvido com uma coisa que é toda de Deus, é a obra de Deus, é o agir de Deus, é a maneira como Deus está atuando na terra hoje. Ele faz através de homens, sim, mas não perca de vista quem está de fato movendo essas águas, é o próprio Deus, amém, irmãos? Então Jesus Cristo lidava com as pessoas que se reuniam para ouvi-lo, sempre procurando aprofundar esse entendimento, procurando esclarecer para as pessoas, porque Jesus é Deus e Ele veio do reino para o qual Ele vai nos levar. Então tudo que tem lá nesse reino Ele já conhece, mas eu ainda não conheço, eu não cheguei lá. Nós ainda não fomos para o lado de lá, nós ainda não conhecemos.
Nós não conhecemos nem a estrutura do reino em termos de o que tem lá de objetos, como também não entendemos completamente, profundamente, como é que funciona, como é que é a cultura desse reino, como é que é a dinâmica desse reino, qual é a ética desse reino, qual é o padrão moral desse reino. Tudo isso para nós é material de ensino, de estudo agora. Por isso é que ele procurou falar muito profundamente a respeito dessas verdades. E depois de ascender aos céus, ele continuou falando delas através dos apóstolos, até que se encerrou o registro da inspiração das Escrituras com a revelação do Apocalipse. Mas é muito importante nós pararmos para refletir com profundidade nas coisas que ele falou e que dizem respeito à postura, à conduta, ao comportamento de uma pessoa que se declara na sociedade um cristão, um convertido. É disso que ele está falando aqui nesse discurso. Eu sei, você sabe, que o propósito de Deus, que é o Criador de toda a raça humana, de tudo que há, o propósito de Deus é salvar todas as pessoas. A palavra deixa isso muito claro, que o desejo de Deus é que todos se salvem, que Ele enviou Jesus para salvar o mundo, não para salvar alguns. O propósito do Criador é que ninguém permaneça alienado das verdades espirituais, é que ninguém permaneça ignorante das verdades de Deus, é que ninguém passe pela sua história nessa terra sem viver a experiência da conversão, a experiência da transformação. O propósito de Deus é alcançar todo ser humano. Mas esse propósito não chega à sua plenitude de realização, por quê? Porque a si mesmo Deus impõe, nesse período do seu trato com a humanidade, respeitar algumas circunstâncias que concorrem contra esse propósito. Por exemplo, a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim, que Satanás, que é o rei desse tempo, desse século, o Deus dessa situação, desse sistema de governo e de conduta no mundo, ele consegue cegar o entendimento das pessoas para as coisas espirituais. Não para qualquer coisa espiritual. Porque se for para a pessoa acreditar em fundamentos espirituais errados, Satanás não se importa. Ele até gosta, ele até fomenta isso, ele até estimula isso. O propósito dele é provocar cegueira naquilo que é a verdade espiritual. E quando eu falo disso, citando o que Paulo escreve aos Coríntios, muitos aqui sabem do que eu estou falando, porque muitos aqui passaram bons anos da sua vida nessa situação, cegos para as verdades espirituais, embora fosse religioso, embora tivesse fé, mas estava completamente ignorante a respeito da verdade. Tanto é que você talvez fosse daqueles que acreditava e declarava que todo caminho leva a Deus. Quem tem coragem de confessar que já falou isso, que já acreditou assim? Então, o que é isso? Isso parece uma mente aberta, parece que isso reflete uma mentalidade aberta, pronta para aceitar todas as verdades. Mas não é. A realidade é que esse pensamento revela uma mentalidade completamente nas trevas e na ignorância espiritual, porque nem todo caminho leva a Deus, só um caminho leva a Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. A palavra diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Aí, quando nós estávamos naquele estado de cegueira, a gente, para ficar bem na fita, a gente ainda falava assim, mas eu não descreio de Jesus, não. Eu acredito nele, eu acredito na Bíblia, eu acredito que ele foi para o Calvário, eu acredito que ele é o Filho de Deus, mas além de acreditar nele, eu também acredito em fulano, em cicrano, em beltrano. Qual o problema? Quanto mais tiver para crer, melhor, não é não? Não é não. Porque não basta crer nele, tem que crer só nele. Amém? Quantos cristãos temos aqui? Se você é um cristão, e especialmente se você é um cristão evangélico, então você estuda a história da igreja. Porque você estuda a sua própria história. Então você sabe, ontem foi um dia muito importante para nós. Não sabe? 31 de outubro. Foi um dia importantíssimo para nós. Ontem nós comemoramos o quê? Mais alto. A Reforma Protestante. Importante demais na nossa história.
Aconteceu no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, lá na Alemanha, fixa as 95 teses, que fazem declaração de oposição ao sistema papal e a todas as bulas e a todas as invenções do papado que interferiam na fé cristã. Então, essa data é importante demais para nós. Nós somos cristãos e nós aprendemos as verdades do reino de Deus. Então, nós estamos estudando o único caminho que nos leva a Deus. Nós somos pessoas que migramos para essa fé cristã protestante, por quê? Porque nós não concordamos, nós agora sabemos a verdade. Não basta apenas crer em Jesus, tem que crer apenas em Jesus. Foi uma das coisas pelas quais Lutero mais lutou, e não só ele, porque ele não foi o único da reforma. Houveram tantas outras personagens importantíssimas, personalidades importantíssimas, homens corajosos, que sabiam que iam morrer por causa disso. Mas eles começaram a divulgar essa verdade. Só uma fé, gente, uma fé. Não fé em vários objetos, ou em vários segmentos, ou em várias personalidades tidas como santos, como divindades. Não, uma só fé. Do jeitinho que Paulo pregou, do jeitinho que Jesus ensinou, um só caminho, uma só fé, um só meio de chegar a Deus, Jesus Cristo. Então, o estado de uma pessoa que ainda está na cegueira espiritual, leva essa pessoa ou a desprezar rigorosamente Jesus Cristo, ou a juntar a Jesus Cristo outras personalidades. E então está errado do mesmo jeito. Está errado do mesmo jeito. Porque essa não é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Fé só em Jesus Cristo. Então, quando o propósito de Deus é alcançar todos os perdidos, essa barreira se interpõe. A barreira da cegueira espiritual. Talvez você mesmo está na igreja, está na presença de Deus, é um cristão hoje, e você olhe para a sua vida e você pensa assim, nossa, por que eu não vim há tantos anos atrás? Você não veio porque você era cego. Você não estava ali fazendo gracinha, implicando com Deus e falando não vou, não vou e não vou. Não, você não veio porque você não achou que você estava errado. Você achava que estava tudo bem, que daquele jeito estava bom. É verdade ou não é? Aí, quando Deus, pela sua misericórdia, colocou diante de mim e de você o verdadeiro evangelho, nós tivemos essa disposição de ouvir com fé, de ouvir com atenção. Quando nós usamos a nossa liberdade de escolha para dar ouvidos e dar crédito à palavra, naquele momento, nós não nos tornamos doutores da Bíblia, nós não tornamos-nos teólogos, nós não nos tornamos pessoas com um volume imenso de informação de Bíblia. Não, era só o começo, mas um lampejo de fé já havia brotado dentro de nós. E foi suficiente para nós dizermos, não, eu quero receber e confessar Jesus como meu único, suficiente e permanente Salvador. Daí para frente começa o nosso curso, a nossa empreitada de aprender a verdade desse caminho. Mas naquele momento, quando tomamos aquela decisão, nós ainda não tínhamos todas as informações. Como talvez você, como eu, tenha mais de 30 anos no Evangelho e ainda não tem todas as informações da palavra. Mas uma certeza nós temos, esse é o caminho. O único caminho. Amém, irmãos? Quando a vontade de Deus é alcançar e salvar todos os perdidos, essa dinâmica do reino das trevas, de cegar o entendimento das pessoas, interfere, às vezes retarda, às vezes até impede mesmo, e também tem a questão do próprio indivíduo. Às vezes a pessoa recebe a palavra, ouve a palavra, tem até aquela iluminação ali, percebe, nossa, realmente, eu não estou vivendo como deveria viver, eu deveria me render a Cristo, eu sei que esse é o caminho, eu não tenho dúvidas, eu entendi, eu já tive a oportunidade de ouvir, eu já tive a oportunidade de conhecer, eu sempre sinto isso no meu coração, e esse é o caminho mesmo, e eu devia estar lá, eu devia estar lá, eu devia me tornar um cristão evangélico, eu deveria me converter, e a pessoa ouve a palavra, entende a palavra, concorda com a palavra, e diz para si mesma, eu devia tomar essa decisão, mas não toma, não toma. Esse já é um caso diferente do primeiro. Nesse caso, a pessoa não está mais cega para as coisas espirituais, ela já entendeu, ela já percebeu, ela já viu,
ela já consegue ter uma compreensão clara das verdades. Ela sabe, ela fala para ela mesma: eu devia me converter, eu devia ficar firme na igreja, eu devia me dedicar à vida com Deus. Ela fala para ela mesma, mas ao mesmo tempo, ela diz para si mesma: eu não vou, eu não consigo, eu não sei, ainda não. O que está retendo essa pessoa agora? Não é mais a ignorância, não é mais a ignorância, a cegueira espiritual. Agora ela já sabe. O que está retendo ela agora? Não é pouca coisa, não. O que está retendo agora é ela mesma, as vontades dela, os prazeres dela, os propósitos dela nesse mundo, o mundanismo que está dentro dela, o mundanismo que colou nela de uma tal forma. E ela não rejeita esse mundanismo, ela não se desvia dele, ela ama o mundo, ela gosta de um jeitinho mundano de viver, ela aprecia a tal liberdade mundana. Ela gosta, ela não acredita que ela vai dar conta de renunciar a esse sistema. Ela gosta de fazer o que vier na cabeça. Ela gosta de agir conforme os seus instintos mandam. Ela não quer freio, ela não quer limites, ela não quer ter que prestar contas. Ela sabe que está brincando com coisa séria, ela sabe que se ela continuar rejeitando o Evangelho, ela vai viver eternamente condenado. Ela sabe que ela deveria vir para Cristo, mas ela não se decide. Justamente por quê? Porque, como disse Jesus na parábola da semente, ela entendeu o Evangelho, ela concorda com tudo que ela ouviu, mas o amor ao mundo a mantém longe da verdadeira conversão. Então, por mais que seja do propósito de Deus alcançar essa pessoa, Ele não vai trazer ela a laço, Ele não vai trazer ela amarrada, Ele não vai obrigá-la a se render a Cristo. Ele não vai dizer para ela assim: para não te perder, eu vou fazer concessões. Você venha então e continue assim, comigo e com o mundo, tudo bem, para não te perder, eu vou aceitar esse negócio, esse acordo. Jesus não vai falar isso, porque para todos que vierem, Ele diz a mesma coisa: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Há alguma coisa que nós vamos precisar perder. Talvez hajam muitas coisas que nós vamos ter que ter disposição para perder por causa de Cristo. Ah, mas eu não queria ter que perder. Então não perca, fique com aquilo e perca Jesus. Ah, mas aí é pior ainda, porque perder Jesus é perder a eternidade no céu. Então, não, vamos sentar aqui e você vai ter que me dar uma outra opção. Não tem. Ou você perde o mundo ou você perde a Cristo. Gente, mas o mundo é legal, as coisas do mundo são agradáveis, são prazerosas, são coloridas. A vida mundana, é farra, é festa, é tudo de bom. Então, mas ninguém está te obrigando a largar a vida mundana. Mas quando essa vida humana acabar, que coitadinho de mim eu morrer, eu não quero ir para o inferno, uai. É legal, você é esperto, você é inteligente, né? Então você quer desfrutar de tudo aqui embaixo e também quer ir para o céu. Pois é, o que tem? Qual que é o problema? O problema é que assim não funciona. Se eu não morrer para o mundo, não tem como eu viver para Deus. Porque são leis opostas, são dinâmicas opostas, é absolutamente incompatível. Porque o sistema mundano de viver me afasta de Deus. E a fé cristã me aproxima de Deus. Está vendo como são antagônicos, são contrários, são estímulos que me levam para lados absolutamente opostos. Por isso que a palavra diz que quem não obedece a Deus é porque ainda ama o mundo. E aí é totalmente individual. A pessoa não é obrigada a se separar do mundo, não. Ah, não, eu preciso ir para uma igreja que pesa mais a mão em cima de mim, que me obriga, que me impõe isso e aquilo, e que proíbe isso e aquilo. Tudo que precisa ser proibido para nós já está proibido na palavra.
Se a gente respeita a Deus, a gente respeita a palavra. E então tudo que a palavra falou não pode, para mim não tem discussão, não pode. Por quê? Porque a gente está fazendo uma escolha. A gente prefere então não ser tão feliz aqui, mas ter uma felicidade eterna com Deus. A troca vai valer a pena, eu te garanto. Eu te garanto, porque eu acredito na palavra. Não, realmente, não tem como conciliar as duas coisas. Um viver santo e um viver mundano. Ah, mas se eu abrir mão do viver mundano, eu vou perder muitos prazeres. Pois é, vai mesmo. Porque lá fora só tem porcaria? No fundamento, ali na origem, é porcaria mesmo. Mas são coisas que às vezes no momento dão muito prazer. Parece um jeito de viver bem agradável, festivo, colorido, legal. Mas a mim não engana, só se engana você. Eu já entendi tudo. Eu já sei que tudo de maravilhoso que tem aí fora vai passar. E eu quero mais. Eu quero coisas que durem para toda a eternidade. Eu quero prazeres que durem por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então nós falamos de duas coisas. Que o perdido, por causa delas o perdido não pode ser salvo. Primeiro, por causa da ignorância espiritual, até que ela se resolva não tem jeito. E segundo, há casos que mesmo quando a ignorância espiritual é resolvida, a pessoa ainda não é salva. Por quê? Porque ela ama demais o jeito mundano de viver. E ela não quer renunciar a isso. E ela percebeu que com Jesus não tem manha. Ele falou e tem que ser do jeito que ele falou. Mas eu quero focar hoje num terceiro obstáculo à conversão de pessoas. E pasmem vocês, esse terceiro obstáculo do que nós vamos falar, que é sobre o que Jesus está falando aqui, é um obstáculo que ninguém pode colocar na vida do perdido, só os salvos. É um obstáculo que nem o diabo e nem os outros perdidos colocam na vida do que está perdido. Só salvo faz essa lenha. Só quem já pertence ao reino de Deus faz essa lenha, constrói esse obstáculo, impõe esse obstáculo. É disso que Jesus está falando nesse discurso. Ele fala assim: gente, é necessário que os escândalos venham. O que é que são escândalos? No que Jesus está falando, no contexto do que ele está falando, passos em falso. Entenda assim. Jesus está falando de conduta incoerente com a fé cristã. Comportamento que está fora do contexto, está fora do padrão. Atitudes inconvenientes à condição de salvos, de convertidos. Portar-se, agir, se conduzir no trato social, no convívio com as pessoas, de uma forma que esteja fora do padrão cristão. Isso é que Jesus está chamando de escândalo. São deslizes morais na vida de cristãos. São atitudes, comportamentos, palavras, filosofias que estão fora do contexto, do padrão da vida cristã, da moral cristã, da ética cristã, da conduta cristã. Aí Jesus faz essa declaração, ele começa fazendo essa afirmação. Ele fala assim: é impossível que os escândalos não venham. Parece uma declaração assim meio desanimadora, mas sabe por que ele diz que é impossível que os escândalos não venham? Porque ele sabe que aqueles que compõem o seu povo, o seu corpo, a igreja, ainda que sejam pessoas convertidas, sinceras, elas são humanas, elas são seres humanos, elas são falíveis, elas são falhas. Ele sabe que o tempo da glorificação da igreja ainda não chegou. O tempo em que todos os salvos serão glorificados, terão uma outra estrutura incorruptível, incontaminável, que não vai falhar nunca mais, que não mais vai ser tentada ao pecado. Esse tempo vai chegar, mas ainda não chegou. Então ele diz, por isso é impossível que não aconteçam escândalos.
Porque as pessoas que compõem o grupo dos salvos, elas ainda são seres humanos, com falhas humanas. Para que não houvessem escândalos, todas essas pessoas, então, teriam que ter muito comprometimento com o Evangelho, com a moral cristã, com a ética cristã, com a conduta cristã. Tinham que ser pessoas assim, no nível de maturidade tão elevado e tão profundo, que elas tivessem uma capacidade de analisar a si mesmas, partindo dos padrões bíblicos, e elas mesmas apontariam um dedo acusador contra si, e requereriam de si mesmas um ajuste de conduta, um ajuste de comportamento, ainda que na atitude errada que estejam tomando, não estão levando prejuízo nenhum, porque o ser humano tenta mudar quando ele começa a levar prejuízo com as coisas que ele está fazendo. Enquanto não está dando prejuízo, ele vai levando, ainda que não seja muito correto. Então seria necessário que a cristandade fosse composta por pessoas todas no mesmo nível de seriedade, de sinceridade, de maturidade, de compromisso com a palavra, com a comunhão que tem com Deus e com a reputação do reino de Deus. Então preste atenção, irmãos, porque isso é coisa extremamente séria. Isso é tão sério que pode até colocar em risco a nossa vida eterna. Então Jesus está dizendo, é necessário que os escândalos venham, mas ele continua e ele fala assim, mas ai daquele através de quem o escândalo vem. Mas Senhor, coitadinho do crente, é porque ele é humano e ele acaba tendo fraquezas ainda. Pois é, só tem um detalhe. Se ele é uma pessoa desleixada consigo mesma, partindo da consciência de que é falho, e então deveria ser mais zeloso e mais radical consigo mesmo ainda, ele está comprometendo duas coisas. Ele está comprometendo o seu próprio crescimento espiritual, porque ele não mortifica a carne, porque ele está fazendo graça com a graça, porque ele está fazendo pouco caso da graça, porque por algum motivo ele quer acreditar que Deus vai ser conivente com o desleixo dele, e ele está cometendo um outro gravíssimo erro. Ele está dando àqueles que não vêm para o Evangelho o argumento que eles estão procurando, para desacreditar na obra de Deus, para duvidar da idoneidade da obra de Deus, para duvidar do poder do Evangelho. Eles estão se tornando a pedra de tropeço na vida daqueles que Deus ainda não alcançou, mas deseja alcançar. Então você está entendendo do que nós estamos falando? Tem pessoas que Deus deseja alcançar e estão perdidas, e elas estão em dificuldade de serem salvas, porque Satanás está mantendo elas na cegueira espiritual. Outras, porque elas ainda que já têm um conhecimento espiritual, mas elas amam tanto o jeito mundano de viver, que elas não vêm para Cristo. Mas o terceiro caso, é aquele aonde quem está impedindo que elas venham, é alguém que já veio, que veio na frente, que já chegou, e está oferecendo ao perdido o obstáculo, que é o argumento que ele quer usar, para resistir e rejeitar a salvação e ao Salvador. A nossa conduta na sociedade, meus irmãos, ela tem que refletir o alto padrão dos ensinamentos de Cristo para o seu povo. Sabe por quê? Porque uma das artimanhas, das estratégias de Satanás para que uma pessoa não seja salva, não seja liberta, é desmoralizar a obra de Deus. É descredenciar o povo de Deus, é desqualificar o povo de Deus. Todos os que seriamente se unem ao corpo de Cristo sabem que sobre os ombros de cada indivíduo que se torna cristão pesa essa responsabilidade. Tudo que eu tiver que resolver, eu tenho que resolver direito. Tudo que eu tiver que decidir, eu tenho que decidir direito. Eu não posso fazer as coisas visando aquilo que vai ser mais lucrativo para mim.
aquilo que vai render mais para mim, aquilo que vai me trazer menos sofrimento. O meu bem-estar é o que menos importa. O que importa em todas as decisões que eu vá tomar é o que está mais coerente com a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão observando os que se dizem crentes. Porque a sociedade está na nossa cola, no nosso pé. E não é privilégio dessa geração. Em todo o tempo foi assim. Jesus já falou que a nossa vida é como uma cidade construída no alto de um monte. Qualquer um vê cá de baixo. Ela está lá no alto. Então, quando Jesus está falando essas palavras, em algum momento nas Escrituras, se eu não me engano em João, ele está registrado essa palavra, ele está mais uma vez sendo combatido pelos líderes religiosos da sua época, que tentavam desacreditá-lo, e ele fala de si mesmo e pergunta assim: quem de vocês me acusa de algum pecado? Ele teve essa audácia, por quê? Porque ele sabia que a conduta dele era rigorosamente correta. Ele era corretíssimo em toda e qualquer situação, com toda e qualquer pessoa que se deparasse com ele. Então ele diz: vocês não querem me aceitar, vocês não querem se comprometer comigo, vocês não querem se render a mim, então digam por quê, mas não digam que é porque eu não sou o que eu digo que sou. Não digam que seja porque vocês encontraram falha na minha conduta, no meu comportamento. Quem de vocês pode apontar uma coisa na qual eu tenha falhado diante dos olhos de vocês? Ele perguntou isso, e alguém falou alguma coisa? Não. Ninguém podia acusá-lo de nada. No dia que ele foi levado, depois de capturado lá no Getsêmani, e ele foi levado para julgamento, Pilatos mesmo deu testemunho de Cristo, e ele falou: eu não vejo falha nenhuma neste homem. Depois de ressuscitar dentre os mortos e ficar na terra por mais alguns dias, a Bíblia diz que um dia ele está no alto do Monte das Oliveiras com seus discípulos. E diz a palavra de Deus que desce uma nuvem do céu e o recolhe, e ele sobe, e ele é introduzido no céu de novo. O que é que os céus estão dizendo? Que ele desceu perfeito e subiu perfeito, porque senão ele não poderia entrar lá outra vez. Então ele foi o homem perfeito. E alguém vai falar assim: ah, mas é ele, né? Ele era Deus, né? Nós, coitadinhos, somos apenas carne, apenas seres humanos. Tá, é verdade. Nós lidamos com as nossas estruturas humanas que são falíveis, que são extremamente falhas. Mas isso, irmãos, não é desculpa para a gente deixar um rastro de mau exemplo atrás de nós, um rastro de escândalo atrás de nós, um rastro de decepções atrás de nós. Se eu sei que eu sou humano, apesar de convertido, e isso significa que eu continuo sendo um ser humano falho, eu tenho que redobrar a vigilância. Tudo que eu tiver que escolher e que decidir, eu tenho que pensar no reino. Eu não posso pensar só em mim, porque a minha reputação agora está ligada ao nome de Cristo, está ligada ao povo de Deus, está ligada à igreja. As pessoas, elas estão encontrando muitos motivos para debochar da obra de Deus na terra, irmãos. E esses motivos, infelizmente, na maioria das vezes, não são inventados, não. Eles são verídicos. Eles são produto de observações delas na vida de homens e mulheres de Deus, que se comportam de uma maneira contrária ao ensino da palavra, que não são zelosos do seu comportamento, que vivem de um jeito como se não temessem a Deus, como se não conhecessem a palavra, como se não tivessem um dia voluntariamente recebido Jesus como Senhor da sua vida. Conduzem a sua vida conforme o seu nariz manda, do jeito que acha que é melhor, não consulta a palavra, não consulta a Bíblia para decidir nada. Não busca na memória as palavras de Deus que já ouviu, que já aprendeu, para então se policiar e dizer: por mim eu faria desse jeito, mas eu sou de Deus, então eu vou fazer do jeito que a palavra manda.
Olha, eu acho que se eu fizesse do meu jeito, eu até ia ter um resultado mais rápido, mas eu não estou preocupado em resultados rápidos, eu estou preocupado em ser leal à palavra. Por que isso é importante para mim? Porque se eu não tiver esse conceito, esse propósito na minha vida, eu serei isso que Jesus acabou de falar. Ele diz, não tem como os escândalos não virem, porque infelizmente nem todo mundo vai ter a mesma visão e o mesmo comprometimento com o reino. Aí a gente esperaria assim, mas o Senhor vai ter muita misericórdia, né? Porque, coitadinho, quem produziu o escândalo, quem deu um passo em falso, quem está agindo de forma incoerente com a fé cristã, isso é um reflexo de que ele é um fraquinho. Ele é um crente fraquinho. Por isso é que ele age assim. Por isso que ele é tão displicente. Por isso que ele é tão inconveniente. Por isso que ele é tão incorreto. Por isso que ele faz as coisas tão mundanamente. Por isso que ele age de uma forma tão contrária às vontades do Senhor. Porque ele é um crente fraquinho, coitadinho. O que a gente faz com um crente fraquinho, Jesus? A gente abraça ele, a gente acalenta ele, a gente adula ele, a gente ora por ele, a gente visita ele, a gente tem paciência com ele. E Jesus não nega, não, é verdade. O crente fraquinho, ele é digno de dó mesmo. Ele é digno de compaixão mesmo. Mas não pense você que o fato dele ser fraquinho libera ele da responsabilidade pela vida que ele está levando. Porque a primeira responsabilidade que ele tem é de não ser um crente fraco. Justamente por conhecer sua própria estrutura. Lembrar que, embora convertido, a sua alma lavada, remida, liberta no sangue de Cristo, ainda habita numa natureza humana, falível, traiçoeira. Então, se ele tem compromisso com o plano de salvação de Deus para a vida dele, ele vai entender, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que realmente me render. Eu tenho que entregar tudo para Ele, Esse bendito temperamento, eu rendo a Jesus Cristo. Esse orgulho, eu rendo a Jesus Cristo. Essa vaidade, essa dureza de coração, essa crueldade, essa perversidade, essa falsidade, tudo eu preciso levar cativo, rendido a Jesus Cristo. Eu não vou dar vergonha no reino, eu não vou provocar vergonha para o reino, eu não vou ser uma pessoa que Jesus olhe para mim e perceba que eu estou sendo um crente fraco por conveniência. Por que tem crente fraco, irmãos? Qual que é a grande explicação para uma pessoa ser fraco como um servo de Deus? Indolência, preguiça. Falta de propósito, falta de seriedade nas coisas com Deus. Porque se tem crente forte, se tem um forte, todos podem ser. Porque aonde esse um achou força, tem força para todo mundo. Eu só vou ser um crente que vou dar vexame na sociedade se eu não tiver propósito, se eu estou brincando com esse negócio de ser crente. Se eu estou desperdiçando a misericórdia de Deus. Porque esse despertamento tem que estar em mim, tem que estar em você. Ah, mas eu não sou pastor. Irmãos, essas hierarquias só tem aqui embaixo. Porque aos olhos do reino, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é ovelha, todo mundo é servo. E o mesmo que Deus requer de um, requer de todos. Porque Ele não deu aos pastores a responsabilidade de levar o nome de Cristo. E as ovelhas, Ele falou, não, vocês estão liberados, não tem tanto compromisso assim não. De jeito nenhum, a mesma responsabilidade está sobre todos. De sermos cristãos espirituais, consagrados, que mortificam a carne, que andam segundo o padrão da palavra de Deus. É impressionante como é que o crente quer mãozinha na cabeça, meus irmãos. Jesus não está passando a mão na cabeça, não, Ele está falando assim, não tem como, os escândalos virão. Aí a gente esperaria que Ele falasse assim, mas eu tenho tanta compaixão dos coitadinhos que produzem os escândalos, porque eles estão tão fraquinhos, eu vou dar um jeito, eu vou ajudar eles. Não é isso que Ele diz. Ele diz assim, ai daquele, através de quem o escândalo vem.
Ele não falou assim, já que é porque ele está fraquinho, ele está desanimadinho, ele está vazinho de minha presença, então eu não vou levar em consideração, não. Ele falou assim, ai de tu, que se acomodou na tua fraqueza, e carrega o nome de cristão, mas vive como mundano, e age nessa sociedade sem temor a Deus e sem reverência ao nome dele. Ai de tu, porque vendo você, muitas pessoas zombam do meu nome, por causa do teu comportamento, da maneira que tu vive, da maneira que a tua casa é conduzida. Pessoas estão dizendo, crente igual ele, eu nunca quero ser. Pessoas estão dizendo, eu sabia, que esse negócio de ir para a igreja não ia dar em nada, fica não. Eles não acreditam no poder do evangelho, porque eles não veem esse poder refletido na nossa vida. Por isso que Jesus falou assim, ai de ti, crente fraco, que nem vai para o céu e ainda atrapalha os outros de irem, que se acomoda na sua fraqueza, que vem à minha casa, que participa da adoração, que recebe a palavra, que é pão que poderia te alimentar, que é a substância que a tua alma necessita para confirmar a tua conversão. Mas tudo que tu ouve, entra no ouvido e sai no outro. Tu não se quebra, tu não se quebranta, tu não se rende, tu não se deixa moldar pela palavra e pelo Espírito. Ele não diz assim, eu estou cheio de misericórdia por ti. Aqui não, aqui ele diz assim, ai de tu. Porque tu estás agora como aliado de Satanás. Tu estás dando a Satanás apoio e ajuda para manter pessoas longe da minha casa, da minha presença, inacessíveis à evangelização que eu ministro na vida delas. Por tua causa, muita gente vira para mim e fala, eu não quero o teu evangelho, eu não quero o teu nome, eu não quero tua palavra, porque eu conheço um crente lá no meu serviço. Ele perturba o ambiente, ele é terrível, ele é fofoqueiro lá, tudo quanto é confusão que dá lá e conversa fiada, é ele. A pessoa vira e fala assim, não vou não, o que tem na sua igreja? Um programação lá, um evento, uma campanha evangelística, não vou não. Vamos lá, eu sei que você precisa, Jesus te ama. Ele diz, não vou não, para virar crente. Você está querendo que eu vire crente? Deixa eu te falar o que é crente, que talvez você não sabe. Que talvez você só vê crente na hora do culto. E na hora do culto, todo crente é bonitinho. Mas eu sei o que é crente fora do culto. Porque eu tenho crente na minha família. Porque eu tenho crente na minha vizinhança. Lá na minha rua moram várias famílias. Na casa de ninguém tem tumulto. Só na casa de uma família lá, de crente. Você sabe, lá na minha rua, nenhum dos meus vizinhos tem boca suja. É dado a falar palavrão aos berros dentro da sua casa. Só sai isso numa casa lá. Uma casa onde só mora crente. Às vezes a gente vai evangelizar um perdido e ele fala assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá para a igreja? Você quer que eu me torne um crente? Você está maluco? Eu sei o que é crente, meu filho, vão dizer para nós. Eu sei o que é crente. Sabe o que é crente? Crente é gente que não paga o que deve. Eu sou comerciante, eu convivo com comerciantes, e a gente se comunica, e a gente chegou a uma conclusão, os piores pagadores do comércio são os crentes. Você já ouviu uma coisa dessa? Quantos aqui já ouviram essa declaração? Eu já ouvi. O que é isso, meus irmãos? Isso é Satanás nos perseguindo? Se for mentira, é, mas não é mentira. Muitas coisas que estão falando contra o povo de Deus têm fundamento, é verdade. Aí a gente vai pensar assim, pastor, a gente tem que consertar a igreja. Tem mesmo. Agora me dá um conselho, o que a gente tem que fazer para consertar a igreja? Faz uma reunião com o pastor,
encosta o pastor contra a parede, exija dele que ele transforme essa igreja. É assim que funciona? Quando é que a igreja vai mudar, gente? Quando cada um mudar. Quando um por um mudar. Quando cada indivíduo que compõe essa comunidade reconhecer que nós estamos carregando um nome que é santo, que é puro, que é poderoso, o único nome que pode salvar o perdido lá fora. E eles não conhecem Jesus, eles vão ter uma noção de quem é Jesus a partir do que eles observam na nossa vida, a partir do que eles ouvem da nossa boca. Por isso que Jesus é tão severo, e ele fala assim: ai daquele que está fazendo isto, está produzindo escândalo para o meu nome. Ai daquele que ao invés de atrair pessoas para a minha presença, espanta elas e dá a elas motivo para fugir da minha palavra, da minha casa e da minha obra. O ai que sai da boca dele é severo. Ele diz assim, para vocês terem uma ideia do que espera esse elemento, seria mais gostoso, mais confortável, mais interessante para ele, se alguém pegasse uma pedra gigantesca, amarrasse essa pedra, e com a outra ponta da corda, amarrasse no pescoço desse camarada, pegasse esse camarada junto com essa pedra, e lançasse no meio do oceano. Esse fim seria menos trágico do que o fim que aguarda essa pessoa que produz escândalo no meu reino. O que você acha disso, igreja? O assunto é sério ou não é? O assunto é para se pensar ou não é? A gente fica assim meio alienado, pensando: Jesus é tão bonzinho, Ele é tão gentil, Ele é tão legal, Ele é tão paciente, Ele é tão tolerante, Ele é tudo de bom, e Ele é mesmo. Mas não se engane com Ele. Ele é severo. Ele é severo com aquilo que diz respeito à reputação do seu nome e do seu reino. O que é o evangelho no Brasil hoje, meus irmãos? Virou motivo de piada na boca de muita gente. Aí você pensa assim: não, quem está detonando com a reputação do evangelho no Brasil são os pastores. Eu vou sempre bater nessa tecla. A grande maioria dos que compõem o povo evangélico no Brasil é formada de pastores ou de ovelhas? Tem mais ovelha dando problema do que pastor dando problema. E eu não estou defendendo a classe, porque eu sei que infelizmente tem muita gente realmente fazendo lenha. Que Deus trate com cada um, porque isso não é responsabilidade nossa, é dele. Mas eu quero alertar você para nós que somos o rebanho. Porque não imagine você que Deus vai olhar para nós e falar assim: ah não, mas é membro de banco. Não tem essa diferenciação no nosso meio evangélico. A gente pensa assim: a ovelha que é do altar, ela tem que ser muito santa e muito correta. Mas membro de banco pode viver de qualquer jeito. E assim estão os membros de banco, por todos os segmentos da sociedade, às vezes dando motivo às pessoas para difamarem um bom nome de Cristo Jesus e a poderosa obra de Deus nessa terra. O que Jesus está falando aqui hoje? Ele está nos agradando? A palavra está gostosa de ouvir? Vocês estão meio desanimadinhos? A palavra está boa de ouvir? Eu gostei quando ele falou comigo, porque eu quero saber o que ele espera de mim. Sabe, irmãos, ele não está falando aqui para nos maltratar, não. É para que a gente não tenha que viver essa consequência que ele está falando assim. Seria melhor que a pessoa sofresse esse tipo de desastre, do qual não poderia escapar, uma morte dolorosa no fundo do oceano, do que aquilo que ela vai ter que enfrentar, se ela continuar fazendo e prestando um desserviço à obra de Deus nessa terra, trabalhando na contramão, dando um tiro no pé, e indo contra os propósitos e os projetos do reino de Deus. Vamos olhar para a nossa vida, irmãos. Tudo que diz respeito à nossa vida precisa refletir a pureza e a glória da palavra de Deus. Nós temos que resolver nossas coisas de modo a não comprometer o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para encerrar, eu quero ler um texto com você que está no livro de Mateus. São palavras do próprio Jesus.
capítulo de número 18, versos 8 e 9. Mateus 18, versos 8 e 9. Encontramos? Mateus 18, verso 8 e verso de número 9. A palavra diz assim, Jesus mesmo falando: portanto, está assim na sua Bíblia? Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado. Do que Jesus está falando? Do mesmo assunto. Ele está falando do que está provocando esse escândalo. Olhe para mim, por favor. Ele está deixando muito claro, tem coisas na nossa vida, na nossa estrutura, que nos tentam. Tem coisas que nós somos fracos para elas. Fraqueza moral, fraqueza ética, fraqueza disciplinar. Tem coisas para as quais nós somos fracos para elas. E sabe o que nós estamos fazendo? Empurrando com a barriga. A gente está simplesmente pensando, eu peço perdão. Amanhã eu peço de novo. Semana que vem eu peço perdão outra vez. E a gente se libera para cair aqui. Amanhã cai de novo no mesmo lugar. Mês que vem de novo no mesmo lugar. Sabe como é que é? É disso que ele está falando. Ele está falando assim, identifica de onde exatamente, objetivamente, vem a razão da tua fraqueza, do teu desleixo, da tua conduta irregular como um cristão. Aí ele diz, identifica. Quando você identificar, talvez você vai reconhecer, não, mas isso aqui é muito importante para mim. É muito importante. Ele compara com o olho, uma mão, isso é coisa pouca. Ficar sem isso não seria difícil demais? Então, às vezes, na hora de fazer essa leitura, essa investigação, a gente vai pensar, não, mas isso aqui, que eu estou vendo que é de onde vem minha fraqueza, é coisa muito importante para mim. Eu não posso abrir mão disso. Ele falou, você deveria abrir mão disso. Ele está dizendo, não sou eu que vou tirar isso de você. É você que tem que tomar uma atitude com isso. Corta e joga para longe de ti. Não guarda ali na gaveta, pensando assim, não, graças a Deus, não estou vendo mais. Botei lá no fundo da gaveta, na última gaveta do meu guarda-roupa. O que você fez? Você resolveu o problema? Não. Você escondeu ele lá. Numa hora que você estiver assim, sei lá, chateado com alguém, não é assim que a gente faz? A esposa te aborreceu, é lógico que as esposas não têm costume de fazer isso, né? Essas mulheres são uma bênção, umas gracinhas. A esposa te aborreceu, aí você está assim meio animadinho, chateadinho, aí você, para poder provocar ela e dar o troco para ela, tu vai lá e faz de novo. O marido, ele simplesmente fez aquela coisa absurda e inadmissível. Ele tomou banho e largou o banheiro todo molhado, e largou roupa no chão, e largou toalha molhada em cima da cama. Isso não existe, isso não existe. Isso não existe, ele deve estar com algum problema. Ele tem que se levar ele para uma terapia, um negócio qualquer. A mulher fica assim, mal. Ela fica pensando, o que é isso? Está achando que eu sou empregada dele. Não, eu não aguento essa exploração. E aí ela vai ficando mal. Aí um negócio que ela já tinha feito um propósito com Deus, de parar com aquilo, porque estava atrapalhando a santidade dela, ela volta a fazer, porque o marido fez raiva nela. É lógico que eu estou falando de coisas que não acontecem, né? Estou fazendo assim uma caricatura. Está longe da nossa realidade. Nós não temos essa reação. Pessoas nos aborrecem e a gente desconta, reduzindo o padrão espiritual nosso. A gente não faz isso, faz. Pessoas falham conosco e a gente desconta nele, reduzindo o nosso padrão espiritual. A gente não faz isso. Faz. Jesus falou assim, presta atenção, esse status de crente fraquinho,
que tem que ter um rebocando o tempo todo, que tem um ligando o tempo todo, e chamando, e elogiando, e implorando, e massageando o ego. Esse estado é confortável, porque aí tu não precisa gerar nada, produzir nada, tu apenas vai consumir no reino. Isso é confortável, isso é legal. Jesus falou, pode por um momento parecer que sim, mas isso vai te dar um prejuízo tremendo. Porque isso vai impedir teu crescimento, isso vai impedir teu desenvolvimento espiritual, isso vai impedir que você tenha autoridade no mundo espiritual, isso vai fazer de você mais um na multidão, mas Deus nunca vai poder te usar, Deus nunca vai poder te levantar como um instrumento na mão dele, para fazer o que quer que seja, porque tu não tem postura, porque tu não quer pagar o preço por ela. Mas Senhor, todo mundo chega fraquinho mesmo, é verdade. Mas todo mundo tem tempo para crescer. Faça bom uso desse tempo, cresça, desenvolva, amadureça, se fortaleça. O que te leva a escandalizar o reino, para com isso. Para de fazer, é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, tua mão escandaliza, teu olho escandaliza, resolve isto. Ele não está dizendo assim, pede oração. Ele está falando assim, vai lá para te ungir. Unção não tira desobediência, gente. Se unção tirasse desobediência, eu te dava banho no óleo. Não botava uma gotinha na sua testa, não. Eu fazia uma caixa d'água aqui, cheia de óleo, e um chuveiro bem grande, que a família toda ia entrar debaixo dele, de uma vez só. Se uma gotinha de óleo resolvesse, eu fazia você beber óleo. Porque, irmãos, o nosso maior problema não é o diabo, é a gente mesmo. É a nossa rebeldia, é o nosso tupete, é a nossa desobediência com a palavra. Você está entendendo? Olha o que Jesus está falando aqui. Mesmo assunto de Lucas. Ele diz, é você que tem que resolver isso. Ele não falou assim, tua mão escandaliza, vai lá para o teu pastor resolver isso. Vai para o teu marido, para a tua esposa resolver isso. Não! Ele não falou assim, vai para o monte orar que eu resolvo isso. Não! Ele disse, resolve isto. Não se engane com o Senhor. Ele não dá tudo de mão beijada para nós. Ele está às vezes de braço cruzadinho. E a gente está implorando, Senhor faz. E ele está de braço cruzadinho. E ele falou assim, não é papel meu. O seu serviço eu não vou fazer não. Isso aí é serviço teu. É a parte da renúncia que eu te falei. Eu te avisei. Que se você quiser vir após mim, tu tem que renunciar. Aí tu achou o quê? Que era para renunciar só comer jiló? E isso não ia te custar nada, porque tu já não gosta mesmo. Não, às vezes tu vai ter que renunciar a coisa que é a menina dos seus olhos. É o que te faz sentir bem. É você só fica bem com aquilo. Ele vai dizer para você, inconveniente. Aí tu vai dizer, Senhor, mas mesmo assim eu te amo. Ele fala, eu quero uma demonstração desse amor. Ah, eu dou. O senhor quer que eu demonstre o meu amor? Eu vou preencher um cheque de 5.000. Falou assim, isso não é demonstração de amor, não. Se você vai dar é porque você tem para dar. Isso não é demonstração de amor, não. Eu vou te dar uma demonstração de amor então, Senhor. Eu vou ficar de joelho 3 horas orando. Grande coisa. Isso para mim não é demonstração de amor. Eu vou te dar uma demonstração de amor, Senhor. Eu vou assumir uma função na igreja. Eu vou começar a trabalhar na igreja. Isso também não é a demonstração de amor que eu quero. Então como é que o senhor quer que eu prove que eu te amo? Me obedece. Me obedece. Quando eu te falar para parar de fazer uma coisa, não vira para mim de conversa mole, falando assim, mas é muito difícil. Para! Eu te mandei parar? Para! Simples assim. Mas Senhor, não é tão simples, eu não consigo. O que você precisa? Fala do que você precisa. Eu não tenho força, eu te dou força. Senhor, eu não aguento, eu te ajudo, eu te sustento, mas a decisão não sou eu que tomo, você que tem que tomar.
E não vem com conversa para o meu lado, não. Porque com conversa tu leva teu pastor. Mas eu, teu Salvador, você não me leva na conversa, não. Porque quando você vem chorando no meu altar, dizendo, Senhor, eu vou mudar. Eu sei se isso é verdade, ou se tu está com conversa. Eu sei se tu está com conversa. Irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo é muito sério. Ele diz assim, é trágico o escândalo na vida de um crente. A atitude errada na vida de um crente. É trágico nas duas pontas. É trágico porque ele atrapalha a conversão do que ainda está perdido. E é trágico porque ele compromete a salvação dele mesmo. Jesus falou, se a gente não der jeito nessas coisas, a gente pode acabar indo parar no fogo eterno. Ficou claro? Que o Espírito Santo desperte eu e você nesta noite. Que nós entendamos do que ele está falando. Ele está pedindo, ele está impondo, ele está determinando zelo com a reputação de crente que nós temos. Ficou claro, meus irmãos? Ele está determinando que quem ama ele e quem valoriza o reino dele é muito cauteloso para não dar motivo para que as pessoas desacreditem da obra dele. Fica de pé no seu lugar.